Aqui estamos nós, católicos, querem saber uma pergunta séria que muita gente faz, muita gente que passa por muitas dores, por muita dificuldade, por situações familiares bem desesperadas. Muita gente faz essa questão. Para onde vão as pessoas que cometem suicídio? O tema do suicídio é um tema urgente. Há muitas campanhas de prevenção ao suicídio porque é grande o número de pessoas que cometem suicídio. E aí, quando na família da gente, quando na cidade da gente, quando um amigo da gente passa por uma situação de suicídio, a gente fica preocupado. E a pergunta é, né? Essa pessoa que cometeu suicídio tem salvação? Para onde vai essa pessoa? A alma dela está condenada? Se você olhar na história da igreja, teve momentos em que os católicos acreditavam que as pessoas que cometiam suicídio estavam condenadas. Teve épocas na história da igreja onde um suicida era sepultado fora do cemitério comum. Se alguém cometesse suicídio, ele não poderia ser enterrado junto dos demais. Ele era colocado fora do cemitério, fora até da cidade. Não se fazia oração no velório dele, nem se rezava missa pela alma dele. Isso foi um costume que durou muito dentro da igreja. Hoje, qual que é a posição da Igreja Católica hoje? Então vamos entender como que um católico olha para um suicida hoje, tá bom? Primeiro eu quero dizer a você que a Bíblia não trata do assunto. Na Bíblia você não vai encontrar nada falando a respeito de suicídio. Você encontra histórias de suicidas. Por exemplo, Judas Iscariotes, é o mais famoso. Judas Iscariotes cometeu suicídio. Mas a Bíblia não fala sobre o suicídio, entende? Ela não fala de pecado, ela não fala de condenação, nada. Ela conta a história de alguém que cometeu um suicídio. É a mesma coisa do aborto. A Bíblia não trata do assunto aborto. A Bíblia não tem nenhuma opinião sobre aborto. Quem vai ter uma opinião sobre o aborto é a igreja. Igual o suicídio. Quem vai ter uma opinião sobre o suicídio é a igreja. Então vamos entender qual a opinião da igreja. Eu estou aqui com o famoso, que eu cito sempre, Catecismo da Igreja Católica. Eu acho que é um livro que você tem que ter e você tem que aprender a manusear. Ah, mas eu não posso comprar agora um livro grande, eu não posso comprar. Você não precisa comprar. Você entra no site do Vaticano, Vatican, sem o O, vatican.va, vatican.va. Você vai abrir na página do Vaticano, se tiver em outra língua, você muda lá em cima o idioma, bota português, e tem o Catecismo da Igreja Católica inteirinho lá, gratuito para você. É só você digitar no campo de busca Catecismo da Igreja Católica, você vai achar. E no Catecismo tem o que a Igreja pensa sobre o suicídio hoje. E por que eu estou insistindo em hoje? Porque a opinião da Igreja já foi outra a respeito de suicídio. Mas o que acontece? Quando a mentalidade humana vai avançando, quando as ciências vão crescendo, quando os estudos, os pesquisadores, os profissionais de cada área vão desenvolvendo as questões, vai ficando mais claro o cenário
E aí decisões novas podem ser tomadas em vista de decisões antigas, que talvez não eram científicas, talvez não eram baseadas em fatos comprovados, estudados, analisados. Então, quando você olha para uma pessoa que cometeu suicídio, você pensa assim, pecou. Pecou, está pecando. Porque a vida Deus nos deu. E se Deus nos deu a vida, só Ele pode nos tirar a vida. Não tem essa frase? Tá certo. Eu não posso tirar a minha vida. Até porque eu vou causar uma onda de dor entre os meus amigos, filhos, parentes, vizinhos. É horrível, é uma situação péssima para todo mundo. Então, logo, como é uma situação muito ruim, e é uma situação em que a pessoa interrompe a vida dela por conta dela, naturalmente vem na nossa mente pecado. E é. Não estou dizendo que não é. É pecado grave. Porque a pessoa está indo contra um mandamento que é não matar. Certo? Tudo bem. Mas eu, sabendo que o suicídio é pecado, eu posso dizer que todo suicida está condenado? Essa é a questão. Não adianta só dizer suicídio é pecado, porque você não pode tirar a sua própria vida. Vamos dar um passo à frente. Todo suicida por ter tirado a sua vida, está condenado? Está no inferno? Não se deve nem rezar por ele? Não se deve nem mandar celebrar uma missa? Não. Isso mudou. A igreja avançou. E o catecismo traz essas informações para a gente. Se você tiver o catecismo aí, abre no parágrafo 2282. 2282. Aqui está dizendo... Aliás, se você abrir desde 2280, vai falar sobre o mal que é o suicídio, vai falar sobre a ofensa que causa o suicídio. O 282, que eu tinha dito, né? 2282, vai falar que se for com a intenção de servir de exemplo ainda alguém que comete suicídio para levar outros juntos, como a gente vê em determinados grupos muito fanáticos, isso é um escândalo ainda maior. Aí no finzinho, porque o parágrafo do 2282 ele é dividido em duas partes. A segunda parte do 2282, que eu pedi para você abrir, ele diz assim, presta atenção. Distúrbios psíquicos graves, a angústia ou o medo grave da provação, do sofrimento, ou da tortura, podem diminuir a responsabilidade do suicida. Prestou bem atenção? Eu vou ler de novo, que a minha leitura não ficou boa. Vou ler de novo. Distúrbios psíquicos graves, a angústia ou medo da provação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. Então, o que o catecismo está dizendo é que tem uma porta aberta aí. Ou seja, pessoas que cometem suicídio por distúrbios psíquicos graves. Há muitos tipos de depressão crônica, depressão profunda, que é um distúrbio psicológico grave. E que a pessoa muitas vezes perde a noção. Ou a pessoa pensa que a única maneira dela sair do problema é cometendo suicídio. Entende? Ela tem como que a mente bloqueada. Ela não consegue encontrar saída. A única saída que ela encontra é morrer. Porque todo mundo quer viver. Mas quando viver
se torna algo extremamente torturante, então chega uma hora que alguém pensa que a saída é morrer. Entende? Não é. Isso é um distúrbio psíquico grave. Mas há muita gente que passa por isso. E aí, esse entendimento da igreja foi ganhando com o crescimento da medicina, com o crescimento das ciências da alma, como a psicologia, a psiquiatria. Então, certas doenças podem levar ao suicídio. A angústia ou medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura. Pessoas extremamente frágeis, sensibilizadas, com muito medo, com muita incapacidade de ação diante da provação, diante do sofrimento, diante da tortura. Imagina, você está prisioneiro e sabe que você vai passar por uma grande tortura. Imagina o medo que isso causa. Então a igreja está dizendo que a condição psicológica do suicida deve ser avaliada. E isso reduz, diminui a sua responsabilidade. Claro. Ele fica impedido de pensar. Aí vem o parágrafo 2283, que eu quero que você preste muita atenção. Diz assim: não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Não, prestou atenção? Não se deve desesperar, perder a esperança. Desesperar, perder a esperança da salvação das pessoas que se mataram. A opinião da Igreja Católica hoje não é mais aquela de que tem que sepultar fora, não. Pelo contrário, a Igreja estimula a esperança da salvação de todos, inclusive e claramente do suicida. Porque para chegar num ponto de suicídio, você imagina a perturbação mental pela qual a pessoa estava passando. Então, quando que o suicídio é um pecado grave? É quando a pessoa decide ofender a Deus, odiar a vida, e aí ela se mata. Os estudos de psiquiatria, de psicologia, da mente dos suicidas, não demonstram que é esse o objetivo deles. O objetivo é outro. O objetivo é fugir de uma grande angústia, de uma grande provação, de uma grande depressão, de uma grande distorção mental que ele está tendo da realidade. Então a gente nunca pode julgar ninguém, compreende? Você pode dizer algo é pecado, mas você nunca pode dizer fulano pecou. É muito diferente. É muito diferente você reconhecer algo como pecado e dizer que a pessoa é pecadora porque fez aquele algo. Não. Suicídio é pecado, mas não quer dizer que todo suicida seja um pecador por aquilo, entendeu? Vai depender muito das condições de escolha, de mentalidade, de conhecimento. E aí o catecismo diz, Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. Quanto tempo uma pessoa precisa para um arrependimento? Talvez a distância da ponte até o rio, né? Eu não sei. Eu só sei que se ele ainda traz alguma responsabilidade pelo seu ato, Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de arrependimento salutar. O catecismo crê que Deus é bom. O catecismo crê que Deus é misericordioso. O catecismo não crê num Deus de punição, num Deus vingativo, num Deus castiguento.
E a última frase do parágrafo 2283. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Entendeu a frase final? A igreja ora pelos suicidas. Significa que pode mandar celebrar missa, pode fazer orações, pode colocar intenção no dia de finados, pode tudo. Porque a igreja ora, porque confia que tem no céu um pai que compreende. Porque se o seu psicólogo, o seu psiquiatra consegue te compreender, quanto mais o pai, né? Assista esse vídeo de novo. Leia o catecismo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Tchau, tchau. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.